Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Frequência Rock Talks. Eu sou o Fabrício Ravelli, é um prazer ter você aqui assistindo o nosso bate-papo que se aprofunda no tema das frequências como um polo transformador da nossa vida. E hoje o meu entrevistado aqui esteve comigo no nosso programa de rádio alguns dias atrás e hoje nós vamos nos aprofundar a respeito das frequências extraterrestres. Você que tem curiosidade sobre esse assunto, quer saber mais, você que sabe muito, você que está chegando agora aqui, que só curte o assunto, mas nunca se aprofundou, aqui é o lugar que você vai ficar, porque ele é pesquisador, ufólogo. Os livros que esse cara escreveu servem como debate. O pessoal usa o livro desse meu querido convidado aqui para grandes debates a respeito da vida extraterrestre. Eles existem. Onde eles estão? Eles já estão entre nós? Sim. Onde eles estão? Já em cargo de decisão? Hoje eu estou aqui com Erren Lodakos. Obrigado, meu irmão, por estar aqui. Prazerzaço. Obrigado pelo convite. Na rádio foi muito legal, gostei muito da experiência. Agora vamos seguir no papo, né? Tem mais tempo aqui. Cara, eu tenho tanta coisa para te perguntar que eu não consegui perguntar na rádio. Quem sabe eu saiba responder. Se eu não souber também, a gente pesquisa junto e aprende. É 1 hora, mas lá a gente toca música, então tem aí aqueles 15 minutos. Não, mas é muito legal o programa na Kiss, é maravilhoso. Irmão. E a gente contou lá na Kiss, acho que vale a pena falar que quando eu peguei o aplicativo para ir para lá, isso é para vocês verem a abrangência do programa, né? Quando o programa agrada o público. Entrei no carro do aplicativo e ele tava ouvindo Pearl Jam. Olha! O motorista. Aí eu falei, pô, que legal o Pearl Jam. Ele falou, que eu só ouço rock. Eu falei, tô indo gravar um programa na Kiss FM agora, 20 horas. Ele falou assim, então você vai gravar com o Fabrício? Às 20 horas. Ele sabia tudo da Kiss e ele falou, vou assistir. Lembra, Luiz Fernando, que nós mandamos um abraço pra ele, né? Luiz Fernando. Então a gente já deixa aqui um abraço pro Luiz Fernando no nosso podcast. Luiz, obrigado, meu irmão. Obrigado pela audiência, pela amizade. Você sabe que é uma proposta diferente do nosso programa lá, né? Porque ele leva conteúdo também e tocam músicas que são relacionadas àquele conteúdo. Então não é uma música em cima da outra. Então é uma proposta ousada. Muito legal, parabéns. Todo mundo da rádio. Imperdível. Obrigado, meu irmão. E hoje nós vamos nos aprofundar muito, viu? Porque faltaram diversas perguntas. Mas é terças, fala quando que é na rádio? Terças, 20 horas. Todas as terças-feiras, às 20 horas, ao vivo. Ao vivo. Exatamente. Como diria aqui o nosso grande Edu, en vivo. En vivo. En vivo. E, cara, interessante que eu já quero começar te fazendo uma pergunta, mas, na verdade, eu vou começar falando com você. Você já se inscreveu aqui no nosso podcast? Você já clicou aqui no subscribe ou inscrever-se aqui? Então já clica agora enquanto eu estou falando. Já clica também para ativar as notificações para você receber todo novo episódio do nosso Frequência Rock Talks, que já foram vários, para você não perder mais nenhum, tá? Então já clica aqui no subscribe, no inscrever-se, já ativa as notificações e sempre ao final do episódio, compartilha essa frequência. Qual que é a história dessa camiseta que eu tô aqui vidrado nela? Essa camiseta? Deixa eu olhar no monitor para ver o que tá mostrando. Essa camiseta é um desenho de um siriano. Siriano. Tem que tá nesse livro aqui no... Não é esta capa, mas é um dos sirianos que tá aqui. Chama Arbadden. É um siriano que foi canalizado por uma das testemunhas que eu usei para fazer entrevistadas, né? Testemunha para mim, mas entrevistada para fazer o conteúdo desse livro aqui, canalizou. E ele é um comandante estelar siriano, que é uma das linhagens que a gente pode bater um papo aqui. Aí eu achei legal a ufomania. É um extraterrestre? Pra mim. É um extraterrestre, sim. Esse é um extraterrestre. E você canalizou a imagem dele no formato de... Não, essa moça teve esse contato sob hipnose, ela fez a descrição, aí eu peguei a descrição e criei a imagem. Né? Aí mostrei pra ela e ela falou exatamente isso. Nossa. Né? Então, assim, é um perfil um pouco mais magro, com uma espécie de uma tiara metálica desenhei e ela falou, esse mesmo tá aprovado. E qual vamos dizer, linhagem? Perfil? É a linhagem, Qual que é a linhagem dele? É um siriano. Mas é um extraterrestre mais ligado para ajudar ou para manipular? Não, os sirianos, eles estão milhões de anos como civilização na frente, nós são super evoluídos. Eles têm, que a gente vai falar de vibração, né? Eles têm tanto os que se
manifestam fisicamente, que eles abaixam a frequência deles de forma a ficar... Para poder entrar aqui, Para poder né? entrar aqui e poder interagir fisicamente, né? Mas, via de regra, eles são, com uma frequência altíssima, eles são multidimensionais. Né? Como multidimensionais, eles não podem exercer várias atividades aqui conosco de interação física. Então, é um sacrifício que eles fazem, porque eles não são imortais. Não existe imortalidade no reino alienígena. A vida termina. É que o conceito de morte nos seres ultra avançados multidimensionais é diferente. É uma percepção de uma entrega para um criador, para um todo, para o cosmos, para se reciclar e voltar de outra forma, né? Cara, interessante, você falando de 25 milhões adiante, cara, faz com que eu me sinta ainda menor. 25 milhões de anos avançado, você diz, né? Ainda menor. Porque no caso, não chega a ser 25 milhões, né? Assim, mas Como que seja 1 milhão. São milhões. 1 milhão de 1 anos. Você milhão, imaginar uma evolução tecnológica do humano em 1 milhão de anos, você imagina que a ciência deles não tem limite, né? Então, com esse avanço, você deixa de ter problemas que a falta de tecnologia ou a falta de cultura gere, né? Então você tem uma civilização muito mais próspera e muito mais feliz, que pode procurar outros assuntos para cuidar. É como a gente que trabalha com espiritualidade, você inclusive, né? Aonde está a maior parte das pessoas que buscam a espiritualidade? Eu estou falando dos espiritualistas. Sim, O espiritualista, ele pode nascer ou num berço de ouro ou num berço muito triste. É algo dele, que eu, como quase espírita, acredito, siga a missão dele. Mas as pessoas como eu, que eu não sou um espiritualista, sou um estudante, né? Você tem que ter tempo para isso, estudar isso custa dinheiro, você viaja, custa dinheiro. Então as pessoas que buscam a espiritualidade são pessoas que já completaram um plano na vida dela, assim, de um ajuste financeiro, alguma coisa que estão bem, de uma estrutura, e podem se dedicar com mais facilidade a isso. Então essas civilizações que elas já passaram dos pontos de perrengue da vida dela, elas podem se dedicar a ajudar outras civilizações, né? Agora, você abordou um momento que seres extraterrestres, como esse que você abordou, os sirianos, eles precisam descer a frequência deles para chegarem aqui, né? Isso, a espiritualidade também fala muito sobre as entidades, os guias, enfim, você que tem a crença voltada à espiritualidade, sabe do que eu estou falando, que muitas vezes esses seres precisam mexer nessa frequência, fazer um ajuste para baixo para vir para cá. A gente tem alguma noção no teu estudo, Erren, qual será a frequência que esses seres sirianos e outros vibram? Você diz o número da frequência, por exemplo, em hertz. Em hertz. Por exemplo, falam que Jesus chegava, alguns estudos que eu li, essa informação é com base em estudo, não é minha, que, por exemplo, Jesus chegava numa vibração de 1000 Hz, que é uma coisa... Então você falou um negócio muito interessante, porque eu vou falar que no caso dos sirianos, são baseados em estudos meus, tá? Não são informações que eu estou trazendo, são informações que eu pesquiso, dou credibilidade para as pessoas, acho que tem um processo de seleção razoável nisso. Eles dizem que os sirianos é 1200 Hz, então acima de Jesus. Aí você pergunta, como é que pode, né, Jesus, que é o grande mestre a gente considera como, inclusive, o governador da galáxia, sim, Jesus, né? Que tem a vibração da Terra que não sei se permite 1200. Pronto, você já matou. Que acontece é que Jesus, quando teve... Jesus era um motor de Ferrari que teve que entrar num Fusca, que é o nosso corpo. A Ferrari faz 400 km por hora, mas se colocar o motor da Ferrari num chassi do Fusca, ele vai dar uns 200 aí. E vai quebrar. Jesus sangrava sangue. Então, que quando Jesus suou sangue, é porque o corpo físico dele já não aguentava o espírito dele, a vibração do espírito dele. Olha, então, esses 1000 Hz que você informa de Jesus,
é um outro tipo de contagem de Hertz, é uma outra situação de frequência do que dos seres multidimensionais elevadíssimos. Que não são só os sirianos, você tem também os pleiadianos, os capelinos, os andromedanos, os oriones, são todos seres de altíssima frequência. E todos eles, se quiserem, podem passar por um processo para reduzir essa frequência, para vir para a fisicalidade, só que esse processo é irreversível. É irreversível. É irreversível. Então é uma doação que ele faz, é um sacrifício que ele faz por uma causa, porque o processo é irreversível e quando eles vêm para a fisicalidade, eles têm todos os problemas da fisicalidade. Então, dizem que ainda assim vivem alguns milhares de anos por ter um organismo mais forte, ter tratamentos médicos que fazem recuperação do sistema orgânico. Mas quando eles vêm para cá, Henry, você falou que eles vêm para a vida física, né? Para a fisicalidade, como você usou o termo, bem usado até. Eles vêm na forma humana ou vêm... Que forma que eles vêm para cá? Tá. Essa é uma pergunta muito boa. No caso dos sirianos, eles costumam vir em forma de felinos, né? Aí se pergunta, peraí, mas os felinos, quando eu escrevi esse livro aqui, eu não trouxe? Os sirianos, esqueci, trouxe 2 aliens eletrônicos, esqueci o livro de sirianos justamente. Que aí eu tive um pouco mais de canalização, que foi durante a pandemia que eu fui para Guarujá e fiquei lá sozinho um tempo, né? Eu fiz umas perguntas para eles. Você entrou em contato com eles? Eu entrei em contato com eles, mas eu admito que uma parte do meu contato pode ser fruto da minha própria imaginação. Tá. Mas como eu não sei o que é minha imaginação e o que é canalização, eu tive que fazer um corte ali, daqui para cá eu vou, daqui para cá eu não acredito. E isso eu compilei num livro que chama Sirianos. O que é pensamento e o que é mente? Exatamente. E eu perguntei para eles, né? Falei assim, se vocês têm uma aparência de felino, como esse aqui, um leão branco, só que no planeta Terra existem leões. E vocês não são, vocês são de algum planeta que orbita o sistema de Sírius. Sírius é uma estrela gigantesca, né? Da nossa galáxia. Então como é que é isso? Vocês se parecem um bicho que existe no planeta Terra? Não está fazendo muito sentido isso, né? Muitos dizem ser irracional. Como assim? Exatamente. Assim, não, nós que colocamos esses felinos na Terra. Nós que fizemos uma linha de evolução mamífera para criar felinos aí na Terra. Cerca de 3, 4 milhões de anos atrás. E eles vêm na forma... Porque há felinos em outros planetas também há felinos que a gente fez. É para um equilíbrio, uma homeostase aí, biológica, né? Pensei, né, novamente, falei, será que essa resposta eu mesmo estou dando? Mas eu coloquei no meu livro e acredito que foi canalizada. Agora, eu perguntei para confrontar. Sim. Né? Como é que pode? Vocês estão aí, vocês têm 20 milhões de anos de existência e vocês se parecem com um animal irracional que existe aqui no meu planeta, né? Porque você se questiona, então qual seria qual seria a razão? Ou seja, se eles vêm na forma de felino, desceram a frequência, a vibração para fisicalidade, vem na forma de felino, qual seria a atuação? O felino... a missão deles aqui com o felino. Para o ser humano, o felino o grande felino, né? É provavelmente o maior arquétipo de poder que existe. Agora, então, quando você vê um leão branco de 2,50 metros de altura, com uma armadura, como esse aqui da capa do livro, que... Consegue pegar aí, Consegue pegar? Tá pegando, né? Que vários espiritualistas, que eu considero peso pesado de credibilidade, disseram que essa é a aparência mesmo. Inclusive, Mônica de Medeiros já falou isso, que ela viu o livro. Aí você vê que você impõe um respeito danado no ser humano, né? Então, nos planetas de origem deles, eles têm essa aparência felina e de todas as cores. Não são só brancos, não são só grandes, há pequenos, há felinos que ainda têm
uma estrutura morfológica não tão humanoide, né, que não anda em duas patas, que anda em quatro patas. Tem uma diversidade muito grande. Né? Então, e é interessante no livro aqui, tem também Astaxerã, né? Ashtar-Sheran, mas ele não é siriano, Não é né? siriano, sim. Aí é uma outra linhagem, Ele é arcturiano. Né? Arcturiano. Os arcturianos são dos planetas que estão em volta da estrela de Arcturo, né? Agora, que é uma gigante. Por exemplo, você que está me assistindo aí, já colocou, está assistindo eu e o Erren aqui, já ativou aqui a notificação, né? Já se inscreveu no canal, tá tudo ok? Beleza? Não? Então já toca aí, já faz aqui, clica. Agora foi? Então vamos lá, vamos voltar aqui. A gente tem uma imagem, pelo menos, a gente não. Fala de mim. Extraterrestre, tipo aquela expressão mais tradicional dos essa daqui, ó. Grey. Acho que essa você também está acostumado aí. Hollywood ver, transformou isso na imagem corrente de alienígena. Mas é assim? Tem assim? Tem. Ou isso tem aqui é assim, Hollywood tem só? assim e mais de 80% dos avistamentos é aqui. E das abduções na Terra, os relatos falam de seres que a gente chama de Greys. Tem algum estudo, seja Greys ou seja... Vamos separar um pouco. Greys e sirianos, arcturianos, vamos falar dos Greys agora. Acho que era com A. Não, pode ser com E também. Greys. Tem uma música do Bad Omens, você que estava assistindo, gosta de Bad Omens, que é alguma coisa Grey. Gosto muito dessa música. A gente tem uma noção, existe algum estudo do primeiro Grey que já existiu? Quando essa civilização surgiu? De quando a humanidade virou pop, vamos falar assim, começo do século XIX para cá, o primeiro desenho de Grey, quem fez foi o Aleister Crowley. Aleister Crowley, Mr. Crowley, Ozzy Osbourne, Jimmy Page. Eu não lembro o nome do Grey que ele desenhou. E ele desenhou e ele falava assim, esse é um alienígena que eu tenho contato. Ainda não se falava que era Grey. Que ano foi o Aleister Crowley? 1890, por aí. Mas a gente não tem mais essa civilização deve ter vindo o quê? Milhões de anos atrás. Sim, eles são muito, muito avançados. Eles são da nossa fisicalidade, eles são tão físicos quanto nós. Então eles estão dentro de todos os limites que a gente também está envolvido aí de spam de vida, de doenças, de se ferir em acidentes e tudo mais. Eles são muito, muito mais avançados do que nós. Nos estudos das teorias que eu acredito, os Greys, eles começaram como uma espécie de pet de outras civilizações, como pets. Só que aí eles evoluíram como pet e conquistaram a liberdade deles, e foi dada a liberdade para eles, né? E eles são como se fossem empreiteiros do espaço. Você pode contratá-los para fazer um terraforming de um planeta, você pode contratá-los para vir aqui na Terra pegar uma amostra de X coisa, ou fazer Y coisa que a gente não vai falar aqui. Eles são empreiteiros, são comerciantes, porque a vida continua existindo aí fora, num padrão que, assim, existe uma economia que move. Eles têm vida, eles têm comércio, eles têm estudo, eles têm alguns vida social. No caso, os Greys dizem que os Greys não têm nenhuma atividade ligada ao prazer, assim, como música, nenhuma atividade cultural e lúdica. Os Greys dizem isso dessa civilização. Né? Agora, será que existe, obviamente, dentro de um contexto muito mais avançado que o nosso aqui terrestre? Por exemplo, de repente eles podem estar gravando um podcast falando isso. Olha, eu fui lá na Terra e, poxa, pessoal... Pode, eles têm uma forma de comunicação. Como eu falei, no caso dos Greys, e novamente no contexto que eu estudo e acredito, eles não fariam um podcast para divertir. Eles fariam um podcast técnico, né? Para dizer, olha, tem essa civilização aqui, então você vai fazer um trabalho lá, olha, tá aqui te passando essa informação. Não é você que é simpático, que brinca, que fala, que aponta, não. No caso específico desses aqui, pessoal, dos Greys,
né? Qual a diferença dos Greys com, vamos dizer aqui, Arcturianos? Qual a diferença daqui com aqui? Tá, a Depois diferença... eu quero que você fale esse daqui, Pleiadianos. Também, a diferença principal deles, assim, de aparência, são todos diferentes mesmo. Embora eles tenham um aspecto mais humanoide, né? Então, simetria bilateral, andar na maior parte do tempo em duas pernas. Porém, você tem linhagens, mais no fim do livro tem aí, que a gente chama Zeta e Epsilones, né? Que não é um tipo específico, é outros, né? Que a gente fala de... Zeta e Epsilones, parece um polvo. Que você tem Parece que tem na batera do Achilles Priester. Os cefalópodes, você tem aqueles que são gelatinosos, então você tem forma de água viva. Então, não são todos alienígenas que são como nós, assim, humanoide, dois bracinhos, duas perninhas, um tronco, uma cabecinha. E a evolução no cosmos, aí, no universo, ela criou seres totalmente diferentes. Esse é o objeto desse livro aqui, do Exobiologia, que é esse livro meu aqui. Aí eu vou te passar aqui. Aí tem seres, daqui em diante, que são seres que habitariam o planeta segundo a atmosfera, segundo o tipo de gases que eles vivem. Deu aí, Michael? Rolou de aparecer? São alienígenas, são suposições, né? Isso é baseado em suposições de como seria o ser, nesse caso aí, num planeta com muita gravidade. Aí você vai ter aí seres num planeta onde a atmosfera seja muito ácida, corrosiva. Planetas onde há um calor extremo. Planetas onde há muita radiação. Em cada planeta desse, em que a vida esteja presente, a vida se adaptou de uma forma a existir. E não quer dizer que nesse planeta, certamente não é assim, nesse planeta onde tem supostamente esse ser que tem aí, que é muita gravidade, só tem esse ser. Existe todo um ecossistema, né? Uhum. Então, mas adaptado para aquele tipo de planeta. A gente tem aqui, só estava pegando como referência, agora que a gente tem já uma noção que nós vamos desdobrar ainda, uma noção das diversas linhagens, tem ideia quantas linhagens existem? Olha, existe falam esse estudo, muito elevado? Existe esse estudo, eu estou ainda em volta das 15 linhagens que eu tenho estudado. Tá. Mas aí tem desde espiritualistas e o pessoal da ufologia espiritual que diz assim que interagindo com o ser humano muito frequentemente há 150 linhagens. Eu não tenho... São seres, fazendo uma grande média, são seres mais elevados do que nós. Tecnologicamente falando, você diz? Tecnologicamente e de expansão de consciência. De expansão de consciência, nem sempre. Não tem como colocar num macro. Não, porque você tem... Vamos dividir em dois grandes grupos os alienígenas. Os que estão aqui na 3D/4D, que é o que nós estamos presos, que é as 3 dimensões, né? Altura, comprimento e largura, costurado pelo tempo e pela gravidade. Então, por isso que eu falo 3ª dimensão/4ª dimensão. Nós estamos aqui. Qual dimensão esses seres estão? Então, como os Greys, eles estão nessa nossa mesmíssima dimensão. Nessa nossa. Né? Tá. Como os Greys, como os... Eu não posso falar, uns que parecem umas lagartixas gigantes, não posso falar o nome aqui nessa plataforma. Os insetoides. Mas eu queria... Nós não vamos falar aqui, porque primeiro, guarda essa pergunta. Eu quero saber por que não pode falar nessa plataforma, a gente já conversou sobre isso. E... Vocês têm que estudar minha resposta, vocês vão querer que ela vá no ar. Mas eu quero... Como é que é? Vocês vão ter que avaliar, a diretora vai ter que avaliar se essa minha resposta vai poder ir pro ar. Então fala. Pessoal, se eles cortarem aqui que a resposta não pode ir pro ar, aí você coloca na... Aí você procura ele que ele coloca numa rede social. Deixa comigo. Tá bom. Mas qual o nome e por que não pode entrar em rede social? O nome que não pode falar é reptilianos. Eu peguei essa página agora para contextualizar. Michael, tá aqui, ó. Reptilianos. Mas eu tenho uma outra pergunta para te fazer, porque tá na página 51, pessoal. Essa que tá a mão qual que é essa tatuagem? Da águia. Aqui. Tem vários outros reptilianos aí dentro. Olhar ao também contrário é complicado. Todos criados, né? Foram criados por inteligência artificial, mas na época que ninguém nem sonhava com inteligência artificial.
Hoje tá meio banal, né, mano? Eu vou te falar que pra fazer um desenho desse eu joguei 100 fora. Até chegar até chegar num acerto Por de que pelo que menos não pode 90%. falar deles? Não pode falar, diretor, não pode falar porque ele vai colocar aqui um disclaimer da Wikipédia. Reptilianos é é um folclore que existe, que seres alienígenas vieram para a Terra e que dominam, aí que tá, e dominam o sistema bancário, dominam o sistema de saúde. Isso é uma opinião. Só para poder passar. Falaram aqui? Não, não para. Não, não, Nosso podcast é democrático. os grandes donos do mundo, as grandes cabeças do mundo, aquele líder daquela certa nação, aquela rainha daquele reino X, que todos eles são de linhagem reptiliana. Você não precisa nem falar. Então eles são bem... fechados entre eles, dominam o mundo desde a criação do Homo sapiens, aproximadamente. Inclusive teve 2 guerras galácticas que a minha corrente de ufologia acredita nisso, que também está nesse livro aqui no Aliens Entre Nós. E então os reptilianos, eles não gostam e eles são muito reclusos. Eles não querem ninguém sabendo deles. Que não interessa para eles saber. Eles não querem posar de bacana em rede social, fazer selfie com a Torre Eiffel atrás. Isso não interessa para eles. Interessa para eles é o domínio total e eles fazendo os business entre eles. Então eles são os reptilianos. E quando você fala que não pode falar numa plataforma de streaming como essa, é devido à preocupação com corte, promoção? Por que Ah lá, diretor, vou seguir. Por que não pode falar? Porque, muito provavelmente, a plataforma é deles. Simples. Eles são donos de tudo, de toda a economia. Eles derrubam mercados, eles resolvem que o petróleo está sobrando, é uma abundância. O petróleo não vai acabar. Não é que é infinito. Estou falando isso, pessoal. Mas o petróleo não vai acabar nos próximos 400 anos. Quando eu era criança, eu vou fazer 60 anos esse ano. Quando eu era criança, tinha lá os meus 8, 10 anos, qual que era a parada? Só tem mais 10 anos de petróleo. O que é raro, o que acontece com o preço do que é raro? Sobe. O petróleo é abundante, né? A água mineral, na verdade, hoje é mais cara que o petróleo bruto. Mas eles são donos disso tudo. Então eles não querem ser expostos. Eles não querem Vocês são pessoas que estão estudando espiritualidade, vocês sabem disso. Vocês são 0,01% da população mundial e já incomoda. Agora você imagina se você vai para uma conversa no pagode, vai numa conversa numa praia que os caras estão comendo churrasco, começa a falar isso, começam a despertar, pô, esses caras mandam na gente desse jeito? Não é para mandar assim. Quem são esses caras? Porra, então fulano é reptiliano? Peraí, eles não querem isso, não interessa para eles. Eles estão no círculo fechadíssimo deles, de poucos milhares de indivíduos no planeta Terra e comandam tudo. Você não vai embora no seu carro para casa se eles não quiserem. Agora, por isso que você acha que o consórcio de pensadores que o Japão criou a partir de um parlamentar lá no Japão, conta essa história também. Sim, é o ex-ministro da Defesa do Japão. Ele criou um consórcio de pesquisadores, intelectuais para analisar os fenômenos UFOs do Japão, que são muito, e os alienígenas, sim. Você acha que tem gente dentro de governos... Eu tenho o nome dele no meu celular, que eu tô tentando falar com ele. Você acha que tem gente dentro dos governos que também querem compartilhar essas informações, mas... Você acha que eu acho que ninguém tá no governo de nenhum lugar, ninguém tem uma posição muito relevante no planeta sem a anuência desse grupo. Se essa pessoa surge do nada e começa a incomodar, essa pessoa vai deixar de existir. Ou ela vai ser destruída, porque a mídia também é deles. Ela vai ser destruída, a narrativa é deles. Então essa é a história com essa linhagem.
Sabe aquela história do be careful what you wish for? Ou seja, toma cuidado com o que você... Com aquilo que você quer. Aquilo que você quer. Algumas décadas atrás foi criado o SET e o MET, né? Ou seja, governos, instituições governamentais ou ligadas ao governo de alguma maneira, principalmente americano, criou essa ferramenta de recepção, que é o caso do SET, recepção de mensagens extraterrestriais. Search for terrestriais e o MET, né? Que é Messaging Extraterrestrial. Esqueci. Mas, ou seja, receptor e algo proativo, ou seja, começaram a entrar em contato com seres extraterrestres, mas eu queria a sua opinião, porque o seu estudo é muito mais vasto, e eu queria a sua opinião de como foi essa parte da recepção, ok, mas você entrar em contato com eles, qual o conteúdo que esse pessoal estava enviando, acho que a primeira mensagem foi em 74, não sei, eu queria que você falasse, se for em 74, vamos lembrar que o Kiss estava lançando essa camiseta aqui maravilhosa da banda, Kiss estava lançando Hotter Than Hell, e depois outro em 77, que curiosamente a gente estava chegando na Live 2, depois de um queridíssimo Rock and Roll Over. Como é que funciona essa mensagem, cara? Tá, o SET, que é o Search for Extraterrestrial Information, né? É um dos nomes que eles usam, né? Ou seja, busca por informação extraterrestre. Isso. O que ele faz? Ele é um receptor, é um conjunto de, vou chamar de antenas, para entender, não? Um conjunto de antenas parabólicas que existe, mas agora eles apontam para um lugar no céu e aguardam para receber sinais que eles possam considerar sinais não naturais. Porque você tem sinais de outros tipos vindo. Você tem ruído de fundo desde o Big Bang, você tem micro-ondas, você tem vários tipos de sinais que estão chegando. Um sinal que eles interpretem que não, isso não pode ser natural, né? Esse é o SET, né? O MET, ele é um sistema que envia sinais da Terra com o objetivo de que alguém os ouça. E responda. E eventualmente responda. Só que o tempo que vai levar para ir é o tempo que eventualmente vai levar para voltar. Ou não. Mas para chegar lá, eles estão há quantos milhões de anos? Então, né? aí que tá. Existe uma teoria de um equipamento, de um aparelho, de uma tecnologia alienígena que eles usam para, por exemplo, os andromedanos. Andrômeda é uma galáxia, ou seja, não é a nossa Via Láctea aqui, é uma galáxia, e os andromedanos são uma das civilizações que tem Andrômeda, que deve ter outras bilhões de civilizações lá. Os andromedanos, que a gente chama, que entra em contato com a Terra, falam, nós somos de Andrômeda. É como dizer assim, onde você mora, Eduardo? Eu falo assim, eu moro no Brasil. Mas eu falo assim, eu moro no Brasil, eu moro no estado de São Paulo, eu moro na cidade de São Paulo, eu moro no bairro de Perdizes, eu moro na rua tal, no número tal, no apartamento tal. Então, Andrômeda é o Brasil. O cara falou, eu sou de Andrômeda. Eu sou Andrômeda, do sistema tal, do planeta tal, de tal região do planeta. O endereço completo. Que 2,5 milhões de anos, luz, ou seja, se você viajar ao espaço na velocidade da luz, você vai levar para ir da Terra até uma pontinha da galáxia de Andrômeda, você vai levar 2 milhões de anos. Ou seja, se a gente manda uma mensagem, se eles mandam uma mensagem... Vai levar 2 milhões de anos para... No rádio vai levar 2 milhões de anos para chegar. E a resposta vai levar 2 milhões de anos para voltar. Nossa, isso me vem muito aquele filme Interestelar. Só que se você está dentro dessa nave, se você está dentro dessa nave que vai para Andrômeda... Quanto tempo? Provavelmente vai passar 17 anos. Então você vai para Andrômeda, você vai lá, bate um papo com eles, vai numa padaria lá, assiste uma corrida de carro, um jogo de vôlei em Andrômeda, e fala assim, eu vou voltar porque são mais 17 anos de viagem na velocidade da luz. Você volta, para você passou 34 anos. Aí ele volta. Mas o planeta Terra passou 4 milhões de anos. Interestelar. Então, aqui passou 4 milhões de anos. Você viajou de volta 34. Né? Então, qual a tecnologia que a gente acredita que essas civilizações avançadíssimas têm? São portais. São portais em que você
em que não existe distância, né? Ou seja, Existe... quando você dobra a fenda, você dobra a fenda no tempo e se já não tivesse um existe papel mais. aqui, eu mostraria... Por favor, Tem um papel, se possível, em branco? Não, higiênico não. Numa canetinha? Então, aí você tem esses portais que você entra por um lado e você sai, já sai no outro. imediatamente do outro lado, né? E isso, eles falam que também existe algo que chama entrelaçamento quântico. Entrelaçamento quântico. Que assim, que se eu mexer algo que está ligado, entrelaçadamente ligado, quântica entrelaçadamente ligado com uma outra peça... Obrigado. Tem uma canetinha? Obrigado. Você, em qualquer ponto do nosso universo, da nossa dimensão, se eu mexer aqui, dá pra ver, né? Mexer aqui, ó, ponta do universo. A estrutura que está entrelaçada quanticamente com ele se mexe automaticamente. Então, isso quer dizer que pode haver formas de comunicação também, não só de transporte, aquela coisa da ficção científica. A nave passa pelo portal e sai do outro lado. Ok, matéria passando. Mas a informação também passar dessa forma. Então você manda um sinal para o portal X, em tal endereço, e o portal X remete o sinal para o portal Y na beira da Terra. Que a gente acredita que há portais aqui, você chegar aí a 50 mil quilômetros da Terra, já há portais. Isso é uma distância estelar, uma distância astronômica zero, praticamente. 50 mil quilômetros é zero. Então, eles mandam essa informação. Como é que eles se comunicam? Os andromedanos vêm para cá, eles precisam avisar. Chegamos, estamos cumprindo a missão. O que a gente faz? Como é que essa resposta vai levar a velocidade da luz, em teoria, 34 anos para ir e voltar? O cara manda mensagem e fica dormindo 34 anos. Não, então a gente acredita que há esse entrelaçamento quântico, ele também serve para informação. Então a informação... A velocidade de Andrômeda. da informação. Para a informação ser transmitida de forma praticamente instantânea. É como se fosse... Aqui tá a informação A, aqui tá o polo B de informação. Como se fizesse isso. Quer ver? Vamos. Isso aí. Então você tem... Eu vou desenhar aqui. Como será que a gente... não pega a câmera aqui. Mas eu vou levantar aqui, vai dar para ver. Você tem duas distâncias. Você tem... Dá para ver? Será, diretor? Acho duas que distâncias. Mais para você, Isso. Aí. O ponto A e o ponto B. Então, se a gente, na nossa física aqui newtoniana, falar qual que é a menor distância que existem entre esses pontos. Qual que é a menor distância? A menor distância que existe nesses dois pontos na nossa física newtoniana é uma linha reta. Porém, eles não fazem isso. Eles fazem isso aqui, ó. Eles dobram o espaço e aqui, aonde está o ponto A, está colado no ponto B. Então, eles dobram o espaço-tempo e essa distância toda aqui, na nossa linha reta newtoniana, os nossos 2 milhões e meio de anos-luz não é uma distância, não é uma medida de tempo, é uma medida de distância. Um ano-luz é a distância que a luz leva caminha, digamos assim, depois de um ano. E a luz anda a 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, né? Fora do vácuo, a gente até tem aquele fenômeno aqui nas usinas nucleares no planeta Terra, que as usinas nucleares, os reatores, eles ficam dentro de água, né? De cubas de água pesada, que absorvem não só a temperatura, como os nêutrons também, né? Que chama efeito Cherenkov. Quando eles ligam o reator, primeiro aparece a luz azul, depois vem um ruído. Por que tem essa luz azul? É porque a luz as partículas da radiação, elas estão andando mais rápido do que a luz, porque a luz não está no vácuo, ela está na água, ela está no meio aquoso. Então a luz, ela anda mais devagar, no meio mais fora do vácuo, né? Então no vácuo eles fazem isso. A distância não é uma linha reta.
A distância é uma curva no espaço-tempo e que é quase zero. Qual que é a Isso vem a finurinha? partir de uma frequência? Isso. Aonde que vem a frequência dentro desse cenário? Ou é física, frequência física? Queria que você fizesse uma versão mais didática a respeito disso para a gente entender como funciona. Olha, quem sou eu para dizer que eu sei como funciona? Mas, assim, a fundamentação básica deles é que eles conseguem fazer uma dobra no tempo, de alguma forma, e colocam, por exemplo, um portal num ponto A e um portal no ponto B, que eles dobraram. Para nós que estamos aqui na 3D, eu olho o portal A está ali, o portal B está ali, e tem uma distância em linha reta. Mas isso para nós que estamos aqui na 3D. Então, a nossa fisicalidade, se eu quiser passar esse livro de um ponto A para um ponto B, vai andar assim o livro. Uhum. Eles conseguem, de alguma forma, que é um santo graal para a gente a hora que descobrir isso, né? Esse tipo de Que é a fenda. navegar dessa forma, que eles conseguem dobrar esse espaço-tempo para não existir distâncias. É instantâneo. Não existir distância de espaço. Apenas o tempo que seria a próxima dimensão, né? Que é... É instantâneo, não teria É daqui a aqui seria colado. assim, ó, já que esse papel seria daqui assim, a nave entrou aqui, vamos lá, e está passando aqui, ó. Ela está passando, a nave vai fazer isso, ó. Ela vai fazer isso de um portal, de uma fenda dessa para outra. É assim que ela faz, ela passa em tempo real, de um lado para o outro. Já assistiram aquele desenho Caverna do Dragão? Sabe quando eles entram num portal e já vão para um outro lugar, eles têm uma dimensão, vão para outra, eles passam para o portal, já cai no outro lugar, mais ou menos isso. Pronto. É isso. Essa tecnologia, ela é muito avançada. Para os nossos padrões de entendimento é muito avançada. E eles já têm há milhões de anos isso. E essa concepção, ou seja, esse projeto, você acredita que ele já existe em algum lugar do mundo, que essa comunicação já está rolando? Aqui no planeta... No planeta Terra, a partir de uma tecnologia... extra, terrestre. Eu acredito que, principalmente na relação de alienígenas com os grandes governos, que eles já trabalham com isso. Porque eles avisam, nós vamos chegar em tal lugar, tal hora, estejam lá. Aí, tal lugar, tal hora, mas é unilateral. Eles não vão entregar isso pros seres humanos tão cedo. Aí abre o portal, eles saem, conversam. Tem aquele desenho também, Rick e Morty. Rick and Morty. Que ele tem meu filho é, meu Deus, você não acredita. Meu filho assiste muito. Mas é impressionante, porque existe uma questão de física, Sim. Né? Tirando as partes pesadas do Ele desenho, tem uma pistola que ele atira, ele cria um portal e ele vai para onde ele quer. Ele diz na pistola, quero ir para casa do Fabrício. Manda um abraço para ele meu também. Mando. Quero ir para casa do Fabrício, no tal endereço tal. Ele atira, é como se eu passasse, já tá na sala da sua casa. Isso, porque você pega, né? A gente brinca com essa questão de desenhos, os Simpsons, mas você não acha que... Cara, eu sempre quis saber disso. Os Simpsons é uma coisa impressionante, o quanto eles já preveram. Os caras... Fabrício, o acidente na torre. O que é isso, velho? Esses caras, eles sabem de tudo. E eles tiram sarro da nossa cara. Quem faz isso? Quem faz isso é esse pessoal que eu falei que domina o mundo aí. É o da página 51? Eles também. Eles brincam com a gente, eles se divertem com isso. Eles se divertem com os pets deles aqui. Então eles sabem de tudo. Em 1977, o Spielberg lançou Contatos Imediatos de Terceiro Grau. E o Kiss lançou a Live 2, eu precisava falar isso, cara. Pronto, tirei o sistema de novo. Vamos lá. Pô, esse filme eu tenho certeza que aquilo aconteceu em algum instante, porque é perfeito muito além, como tem que né? ser. É muito além essa Eles sabem de tecnologia tudo. pra saber naquela época. E agora, em 2026, o Spielberg tá lançando um outro filme de alienígena, que já é assim, é o preparo pro momento... Você acha que eles estão vão falar mesmo? Eles estão dando todo o embasamento
para a gente ter o conhecimento, mas alguns ainda estão, assim, isso é coisa de Hollywood. Porque a comunicação com a internet mudou muito. Tá. Não tem mais barreira de você quer conversar com seu amigo no Japão agora, é como você conversar com o diretor. Eu aqui. Conversei ontem à noite com. Então, E tá em isso Tóquio não era o agora. que eles contavam. Eles não fizeram esse cálculo. A internet foi criada como um sistema de comunicação das Forças Armadas Americanas. Daí falou assim, pô, isso é legal, vamos colocar nas universidades para os estudantes usarem também, né? Colocaram na universidade, falaram assim, pô, era legal se as pessoas tivessem isso em casa. Pronto. Destruiu um monte de plano de dominação deles. Agora, a gente também enxerga muito de muita confusão, o que é verdade e o que não é, né? Tá cada vez mais difícil. Com a IA agora tá piorando mais ainda. Aonde que você encontra um research, uma fonte de pesquisa que você fala? Porque hoje você tem que ficar de olhos mais abertos, né? O sinal de alerta do que é verdade, mito... Fabrício, eu vou no Hoje old tá- school. Eu vou nos old antigos. Eu vou nos old É. school. Teve aí o 3 Atlas. Aí tem um rapaz que ele tem uma página dele lá que ele postava 3, 4, 5 mentiras por dia de 3 Atlas. Que dá views, né? Mas você não pode acreditar em nada que ele põe. Aí uma vez, não foi ele que fez isso, mas postaram um filme de um unicelular. De um ser unicelular aqui, que tem na poça de água e tudo mais, né? Compridinho, com umas aletas, mexendo assim de um ponto pro outro, fala assim, 13 Atlas, vídeo inédito. Pô, o cara pegou lá um protozoário e fez isso e colocou como se fosse verdade. Um monte de gente, nossa, que incrível, só a NASA que mente pra gente e diz que não tem como fotografar com essa qualidade. Meu, era um protozoário sei lá, de copo d'água, de privada, que tá aqui na água. E então eu vou no old school. Eu vou, assim, quem começou a mexer com ufologia há 5, 6, 10 anos atrás, eu vou, estudo, dou credibilidade. Não quer dizer que não haja novos ufólogos que estão fazendo coisa séria e tudo mais. Não estou querendo dizer isso. Mas eu vou no... Mas hoje a separação do joio e do trigo ela é mais necessária devido à dificuldade, perdão, ao contrário, antigamente a dificuldade era maior. Antigamente a dificuldade era conseguir inventar informação, agora hoje você não sabe quem está inventando. Quem está inventando a informação devido à facilidade. Eu mesmo, como falei aqui, querer se promover, né? Posso imaginar que algumas coisas que estão nos meus livros, nesse aqui não. Esses aqui não, porque são livros técnicos, inclusive esse que está aqui. O Avistamento e Abduções é um livro técnico, o Exopolítica é um livro técnico, e Protocolo de Interrogatorial é um livro técnico. Nossa, deixa eu ver esse aí. Esse aí. Mas nos outros livros, eu sei que pode ter uma contaminação da minha própria imaginação e criatividade nela, eu admito isso. Em alguma dose tem, mas eu procurei fazer o mais sério possível. Por isso que eu usei principalmente depoimentos de pessoas sobre hipnose, de hipnólogos que eu conheço e considero sérios. Tá. Caramba, cara, porque é interessante que nesse momento de o que é verdade e o que não é, entram os oportunistas. Claro. Aí você consegue falar melhor, a minha opinião não vai servir muito. Não, claro que serve, óbvio. Serve e é muito importante, porque você é um formador de opinião, né? Aí você tem os oportunistas, você tem aquelas pessoas que são entusiastas, mas não tem repertório cultural para entender o que acontece, não tem experiência. Então, né? Vamos agora aprofundar ainda mais o nosso tema aqui. Compartilha com a gente uma história 100% verídica, que você falou, aconteceu aqui, se aconteceu aqui, pode estar acontecendo em outros lugares nesse momento. 100% verídica, eu nunca vou poder afirmar, mas eu vou falar que eu acredito. A história do Travis Walton. Fire in the Sky. Que depois virou o filme Fire in the Sky. Travis Walton, ele esteve com a gente lá, eu tenho aqui. Você esteve com o Travis Walton? Tivemos com ele lá duas vezes, né? Não, uma vez. Ele veio pro Brasil, isso. Uma vez. Travis Walton. E o Travis Walton foi uma abdução que tentaram de todas as formas descredibilizar, mas ele, muito embora fosse uma pessoa rústica, ele passou por todos os testes psicológicos, psiquiátricos,
de polígrafos para saber se estava mentindo, e o que era verdade, aquilo é uma verdade que está dentro da mente dele, né? Então, eu diria que a história do Travis Walton, que virou esse filme que você de Fire in the Sky, que é 1997, impressionante. o Fire in the Sky, que é um filme assustadorzinho. Ele é de 70? De quando que é? Ele é de 97. 97. É. O caso foi em 70 aí? O caso foi em 92, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. procurar aqui agora. Eu vou confirmar aqui a data do Travis Agora me Walton. fala uma coisa. Aí, Travis Walton Case when? Vamos lá no Travis Walton. 75, hein? Foi 75, A deixa eu ver. abdução de Travis Walton ocorreu em 5 de novembro de 75. O que ocorreu em 1975? Você que está me Qual que foi o disco do aí? Kiss em 1975? Dress to Kill. Aqui, Kiss Estados tá Unidos, em lançando. 1975. E o filme Fire in the Sky é de 93, E não o 97. Kiss lançando o seu belíssimo Dress to Kill com Rock and Roll Night, Room Service, Two-Timer, Come On Love Me. Maravilhoso. Enquanto isso, eu tava lá, o Travis Walton sendo abduzido. Sendo abduzidos por Grace. Agora, esse protocolo de interrogatório, Alien, Ren, todos esses livros, pessoal, que nós estamos falando aqui, foi tudo, o autor aqui é tudo R, viu? Todos que estão aqui. Todos que a gente está apresentando. Esqueci os sirianos. Esses três eu tirei de venda porque a plataforma queria exclusividade, tanto no digital como no físico, então vou ver como é que eu faço para voltar a vender. Esses não tem. Os outros aqui tem. Alguns tem físico e. Eu vou no meu Instagram, tem lá as coisas. Então me fala uma coisa, Ren, nesse tempo que eu estou buscando aqui formular essa próxima pergunta para você, eu quero deixar claro que eu esqueci a pergunta que eu ia fazer antes. Então nesse momento que eu estou falando, eu estou aqui puxando na memória, olhando essa capa, porque eu lembro que eu olhei essa capa e falei, eu preciso fazer uma pergunta para ele, que é algo que a gente já conversou. Mas é impressionante como não me vem, mas aí eu continuo falando, porque eu tenho certeza que uma hora... Uma vez você falou para mim do interrogatório, como que ele é feito. Acho que eu te questionei lá, eu te perguntei lá no nosso programa de rádio. Você queria que você explicasse mais, ou seja, não é que interrogatório aconteceu isso, aconteceu que é aquele equipamento que vê se o cara tá mentindo ou não, né? O polígrafo, você pode usar o polígrafo, mas o polígrafo humano, ele é calibrado para uma estrutura corpórea humana, né? Porque ele vê pressão, ele vê movimento de pupila, dilatação de pupila. E aí vê se o cara tá mentindo ou não. Respiração mesmo, se o cara tá mentindo ou não. Você vai entrevistar você vai interrogar um alienígena. Isso. Você tem um organismo completamente diferente e que o polígrafo pode não funcionar ou ainda pode te enganar. Né? Você tem essa informação? Como que é o interrogatório com extraterrestre? Com alienígena? Eu criei esse livro aqui, então, que eu imaginei como deveria livro, ser. Né, Fabrício? Pô. Eu não vi nenhum livro que fale sobre isso no mundo. Procurei em todos aqueles lugares grandes que você pode imaginar. Eu imagino que esse possa ser realmente o único que fez. Então, o que eu criei nesse livro? Como eu acho que deve ser feito um protocolo. Tem protocolo, nesses protocolos de interrogatório, tem primeiro os protocolos de defesa, proteção biológica que você tem que ter. Você tem que ter os protocolos de segurança, né? E você tem os protocolos de comunicação. Acho que se a gente ler lá o conteúdo... Cara, eu parei numa página aqui interessantíssima. Eu vou falar duas aqui para vocês, pessoal, do livro do R. A primeira, perguntas verbais que você pode fazer, traduzidas e gravadas em múltiplos idiomas humanos. Você nos entende? Pode se comunicar assim como... Você tem um nome ou designação identificadora? Representa apenas a si ou uma coletividade? Seu contato conosco foi planejado ou circunstancial? Agora, aqui vai a pergunta. E a resposta? A resposta porque tá aqui nessa vai parte. te gerar algo... Cada resposta vai gerar algo... Eu tenho aqui um modelo cadê? Não. Aqui, um modelo de relatório científico... Né? É uma suposição baseado em algumas respostas de como você analisaria aquele contexto que você interrogou. Então, eu tenho nesse livro um modelo de relatório científico de um interrogatório. O que vai ser extraído das respostas desse ser? Esse é um modelo de relatório.
Não, é impressionante, porque você tem aqui, até naquela página, quais são os possíveis. Eu não peguei a página, Os mas possíveis idiomas terrestres que ele pode ter. como que pode você ter. compreende as respostas? Porque de repente, a língua, obviamente, mas cara, a evolução não é tão alta É que por eles aqui, ó. devem falar Você todas tem as línguas possíveis e imagináveis. Você tem que começar pelo. Aqui, ó. Porque Pelo protocolo. Ah. Aqui, ó. Protocolo de comunicação inicial, página 37. Tá. Como é que você vai se comunicar com um ser que não verbaliza? Isso. Então você pode, inclusive por música. A frequência da música. Você pode se comunicar, inclusive por música, por ritmo. Aí tem os exemplos de como por cores. Pode ter uma linguagem de cores. Então você vai entender a linguagem dele, como naquele filme lá, A Chegada. Que aqueles seres são cefalópodes, são seres dessa linhagem aqui. Cefalópodes, cadê? Isso aqui foi feito antes do filme. Isso aqui são cefalópodes. Eles se comunicam como? Eles jogam uma espécie de tinta e faz um círculo, e o círculo tem um respingadinho para aqui, um respingadinho para lá, e é a linguagem de comunicação deles, que os humanos têm que aprender para se comunicar com eles, que é todo o que acontece ao longo do filme. Agora, sabe o que eu fico imaginando? Devido à evolução desses seres, de todas as linhagens... Telepatia talvez seja possível. Nossa, eu ia em cima dessa. Telepatia. Será que a telepatia dentro dessas dimensões, que é a forma de comunicação em que que eu acredito que seja telepatia a forma de comunicação de seres bastante evoluídos? Sim, os multidimensionais provavelmente é telepatia, porque eles não... Muitos já não vivem no mesmo ambiente 3D, 4D nosso, então assim, não tem... É uma outra dimensão, então não tem atmosfera. Como é que você vai se comunicar por som, por exemplo, se você não tem um meio onde o som se propaga? Não é o caso dos Greys. Os Greys estão aqui conosco. No vácuo não tem som. O som é uma onda mecânica. Então eu tô aqui, minhas cordas vocais estão vibrando, estão comprimindo o ar de uma forma que está chegando até você pelo ar, que vai entrar pelo seu ouvido, que o seu sistema auditivo lá, o seu martelo, o seu tímpano vão transformar em sinal nervoso que o seu cérebro vai se interpretar. Mas se aqui fosse vácuo, não tem som no vácuo, né? Então as formas de comunicação deles têm que ser outras, né? Sim, dos multidimensionais, eu digo. Quais, dentro do seu estudo, Henrique, quais são as formas de comunicação? Mas veja, eu acho que eu não acertei o termo, não é comunicação. Quais as formas de apresentação e não forma física esses seres se mostram para nós? Eu vou dar um exemplo para contextualizar minha pergunta. Aquela crise, aquele apagão ibérico que teve ano passado, que foi Portugal, Espanha, obviamente algumas pessoas falaram que foi um apagão devido à fornecedora de energia elétrica deles, não, foi o sol, foi uma oscilação atmosférica induzida, que depois eu quero falar um pouco sobre isso com você, se ele se apresenta às vezes oscilando algumas vibrações daqui na nossa esfera para produzir alguma manifestação, de repente, para que chame a atenção, estamos chegando, estamos aqui. Como que eles mexem com a Terra para mostrar, estamos aqui? Nesse caso específico desse apagão ibérico aí, eu acredito que é falha humana mesmo, ou os manipuladores do... A gente teve um tempo que a gente teve que ficar em casa aí uns anos atrás, né, que a gente também não pode falar aqui o que aconteceu, né? Que a gente ficou todo mundo em casa, lembra? Ficou todo mundo em casa? O período aí que a gente... Então, mas para você que não... Tinha um resfriadinho? Tá, entendi. Né? Sim, você achou que era um outro momento. Não, foi todo mundo em casa aí, uns 5 anos atrás. Esses caras sentaram e falaram assim, vamos testar. Foi isso que aconteceu, meu. Vamos testar como é que tá a coisinha por aí? Vamos fazer isso aqui? Na sua opinião, não foi o que foi passado? Não foi nada disso. Vamos testar aqui como é que tá a obediência desse pessoal? E fizeram, e tudo mais, né? Então, essa plataforma aqui, se você falar isso de forma clara, o seu canal deixa de existir, tá? Ele deixa de existir.
Então, isso eu acho que foram também o grande comando aí do mundo que fez isso, porque os seres de alta vibração positiva, como eu falei, os arturianos, os sirianos, os pleiadianos, os andromedanos, os Alpha Centauri, os capelinos, eles não fariam nada que faria mal à civilização, nada. Esses aqui do seu livro São alguns dos que tem no livro, né? Uhum. No Aliens Entre Nós. Já não do 51. Do 51, o quê? Desculpe. O da página 51, que você não gosta de Não, falar o da página 51 Interessante que você escolheu a página 51 para colocar essa linhagem, já remetendo à área 51. Cara, não, isso é uma coincidência. Viu? Isso é uma coincidência. Cabra esperto. E eu tô vendo isso pela primeira vez agora. Uau, olha, já me remeteu aqui totalmente a 51. É uma coincidência. E aí você tem esses multidimensionais evoluídos, eles não vão brincar com isso. Eles estão se comunicando com os seres humanos com essa forma, através de médiums, através de pessoas especiais. Que seria por exemplo, um canalizador. Um canalizador. Um médium, isso. Ele se passa por um preto velho. Como o caso do Águas de Aruanda, exatamente. Águas de Pai Aruanda. Damião. E era preto velho, era preto velho, era preto velho. Um dia virou pro Tiago Avelino, eu te dei um livro de presente do Tiago Avelino. E falou, Tiago, na verdade eu não sou um ex-escravizado. Não, eu sou um alienígena. E fingi ser um ex-escravizado para não te assustar com a minha aparência, para você não me ver de uma forma... Quem é esse cara azul aqui enorme, né? Para você que está assistindo agora de novo aqui, lembrando para ativar as notificações e se inscrever no nosso canal Frequência Rock. Eu sou o Fabrício Ravelli, sempre um tema que a gente aprofunda sobre espiritualidade, sempre também dentro do aspecto da frequência da música rock. Lembrando que nós temos um programa também, onde nós estamos terça ao vivo. Estamos sempre aí ao vivo na Rádio Kiss FM, às 8 horas da noite, onde a gente leva esses temas sempre com uma música, com rock and roll que aborda todos os blocos no nosso programa, às 20 horas ao vivo. Espero todos vocês lá. E eu tô aqui hoje com a Errin Lodakos, um prazerzaço, pesquisador e ufólogo. Então agora que você já se inscreveu no nosso canal, agora que você já ativou as notificações, agora que você já anotou que tem que compartilhar essa frequência, quando você terminar de assistir eu vou voltar. Se eu tivesse no programa agora, Errin, nesse momento, que música você colocaria? Lembra? É um bloco que eu falo e depois uma música que fala. Eu colocaria Anger 18 do Megadeth. Fácil. Aquele clipe com extraterrestres e tudo mais. E é interessante, né, que falando um pouquinho sobre música, vinculada ao nosso tema de hoje, o rock sempre abordou muito as questões extraterrestres, né? UFO. Questão, até a banda, né? UFO lá, Michael Schenker. Com certeza, cara, maravilhoso. Mas o rock, ele tem uma busca pela espiritualidade muito grande, né? Desde os doidões lá dos anos 70, das bandas com temas indianos, né? Kashmir... LED, né? LED. Não, eu tava aqui com o Wagner Borges, que compartilhou conosco, ele é muito fã de Yes, que eu quero mandar um super abraço pro Wagner. Abraço para ele, professor Wagner Borges. Uma sumidade. Só tem dois caras que eu chamo de professor no Brasil, Wagner Borges e Otávio Leal. Olha. São os dois que eu chamo de professor. Wagner, um abraço. Gosto de muitos outros, mas esses dois eu chamo de professor. E roqueiro de primeira, né? Roqueiro de primeira. Ele, um amigaço, Newton Schultz, a quem eu deixo. Outro abraço, Newton Schultz. Muito bom. O Wagner fez uma projeção, compartilhou conosco aqui, que ele fez uma projeção astral e viu o John Anderson do Yes fazendo uma projeção astral também. Foi permitido. Ele ficou assistindo a projeção do John Anderson do Yes e o John Anderson só canalizando músicas para composição, e quando você vem para o seu sono, você acorda no seu sono, aí vem aquela intuição, a inspiração, né? A inspiração, mas na verdade estava pegando tudo legal. Lá, né? Você que está curioso para saber dessa história, já busca aqui no nosso canal, coloca Frequência Rock Talks, Wagner Borges, depois que você assistir aqui meu bate-papo. Wagner Borges é sempre imperdível. Sempre. Dentro da música, então, Errin, cara, eu tenho uma curiosidade. Qual a relação desses seres com a música? Então, quando os roqueiros costumam fazer
Eu sou roqueiro e nem Batera, nem gole de roqueiro. cerveja nunca tomei na minha vida. Eu também não, tô bebendo tanta água. O pessoal deve estar falando, o Fabrício tá de ressaca, mas nem bebeu, bebo. Mas costumava fazer uso de certas substâncias que expandiam a consciência, né? E aí eles tinham as leituras daquilo que eles viam, né? Sabia se era da cabeça deles, se eram encontros mesmo com... Desde elementais aí, gente, para de tirar sarro de elemental, de gnomo, de duende, essas coisas, porque existe, viu? Quem tira sarro, um dia vai tomar um susto com essas coisas também, os elementais. Não é o meu campo de estudo principal, mas que você vai acreditando que existe aí os espíritos que protegem os cantinhos, as florestas, as casas, dá uma maçãzinha pra ele lá que tudo dá certo. Um negócio, né? Na dúvida, acredita e respeita. Isso. Tudo na vida, na dúvida. Se o outro acredita e respeita. Exatamente. Então, com o uso dessas substâncias, eles têm uma expansão de consciência que não só eles viram coisas diferentes, que pode ser fruto das conexões cerebrais deles lá, das alucinações, mas também de buscas diferentes. Volta de uma trip dessa e fala, agora eu vou atrás disso. Né? Quando eu fui lá no seu programa na rádio, você tocou Tripping on a Hole on a Paper Heart. Stone Temple Pilots. Que é uma viagem muito louca dele num buraco, num coraçãozinho de papel. Cara, e pra... Aí o cara volta fazendo uma música fantástica dessa, incrível dessa. Pra mim é a melhor do Stone Temple Pilots. Aí você que trata de frequência, vibração. É uma música... Tudo bem que beira talvez um pouco uma tristezinha da dúvida dele, da agonia, que eu tô viajando, mas é uma música pra cima, alegre, que coloca multidões, deixa multidões felizes. Isso é frequência. Total. Ontem eu toquei Crying in the Rain, do Whitesnake, na versão de 87, que é um pouco mais pesada. E foi um momento da vida do David Coverdale que eu tava passando por uma separação, um divórcio traumático. E é interessante que nos desenhos da letra ele tem lá um gato abandonado, ele tem alguns elementos que remetem à solidão e tudo mais. Noite, solidão. E é interessante que essa frequência, e é uma música traumática, de um divórcio, é uma música totalmente pra cima, Dunbar, que é o batera, que já foi do UFO, várias bandas, dá um show Como chama o baterista? nessa música. Ainsley Dunbar. Não conheço. Mas foi o primeiro batera do Jimi Hendrix, Whitesnake, foi batera do John Sykes. Tem uma certa experiência. Nossa, um monstro na bateria. Falecido John Sykes, né? Faleceu agora ano passado, infelizmente. Que tive a honra de dar um abraço. Tigers of Pantang. Tive a honra de dar um abraço uma vez nele. Tocava numa banda. John James Sykes. Nossa, mano, eu tava assistindo um show do Arch Enemy em Hollywood uma vez. Eu tocava numa banda. Privilégio. De um cara chamado... Era Jim Durkin's Dark Angel. Mas era do Jim Durkin, né? Não o Dark Angel. Era o fundador, um dos fundadores. A gente tava assistindo Arch Enemy ao vivo, olha pra trás. O Jimmy bate assim aqui e falou, olha quem tá atrás. E eu e ele, super fã de Thin Lizzy, era o John Sykes. E John Sykes tocou com o Thin Lizzy também. Tocou com o Thin Lizzy. Do falecido Phil Lynott. E eu sou muito fã de Thin Lizzy. Que é filho de brasileira, né? É uma... Não é. Não é filho de brasileira? Não, é uma Quer falar disso aqui ou vamos voltar? Vamos voltar, senão aqui vai. Eu ouvi dizer que ele é irlandês, né? Mas que a mãe era brasileira e o pai é desconhecido. Não é. Só que essa frequência da música, por isso que nós falamos aqui no começo do nosso bate-papo, Be Careful What You Wish For, que a música ela te remete para alguns locais. E isso muito devido à frequência do que a gente escuta. A música que a gente escuta nos coloca no lugar. E quem é o fio condutor, o nosso transporte, é a frequência que aquela música que você está escutando. Som é pura frequência. Som falamos aqui, é uma onda mecânica e é pura frequência. Quando você traduz no seu cérebro, por isso que eu sugiro pro seu público uma sugestão, quando você estiver triste, não vá ouvir um fado, não ouça uma Maísa,
a Maísa falecida já, 30, 40 anos, né? Não ouço uma música triste que vai te derrubar mais ainda. Porque aí existe o colapso, né? Existe a sobreposição e a amplificação dessa frequência. Ou seja, Da tristeza. sabe quando você coloca o dedo naquele copo de cristal que você tem em casa aí? Que você acaba dando de vidro para as visitas para você usar o de cristal? Esse de cristal, sabe aquele barulhinho que você faz raspando o dedo no bocal? Por que quebra o copo quando você vê que aquela pessoa não está gritando? Aquele copo, aquele barulhinho está emitindo uma frequência, vamos falar que é 440 Hz, só um exemplo. A pessoa que vai nesses 440 Hz, que chega, mas não numa oitava abaixo, nem um pelinho assim, uma terça acima, é nela. Essa combinação induzida, ou seja, essa combinação de frequências. É por isso que quebra o copo. Por isso que dá aquela. Eles se juntam e quebra. Porque é uma potência vibracional e quebra. Essa mesa, se aqui o R vibrar no átomo, aqui nas moléculas, na mesma frequência dessa molécula, você estoura essa. Não que eu tenha essa habilidade, né? Eu não sou o Dr. Manhattan, mas... espero que não, porque senão a gente teria que pagar. Tem que pagar pro pela estúdio mesa. aqui. O estúdio é tão bonito, tão bom. Essa frequência, quando você entra, por isso que eu te perguntei no primeiro momento, qual a frequência que esses caras vibram, né? Ou seja, esses caras, olha só, com todo respeito, que algumas linhagens, será que essa comunicação também é feita por meio dessas frequências? Imagine o seguinte, as linhagens que a gente mais estuda aqui, que são da 3D, que são os Greys, aquele que não pode, da lagartixinha que não pode falar o nome, e dos insetoides, eles estão a mesmíssima frequência nossa. Mesmíssima frequência nossa. Os outros seres multidimensionais, enquanto eles estão multidimensionais, eles estão numa frequência que a gente nem chega também. Elevadíssima. Não, aqui a gente não consegue chegar. Você deu o exemplo de Jesus, que era 1000 Hz, né, dizem. Que Jesus, quando teve que encarar 1000 Hz numa carcaça de Homo sapiens aqui, num corpinho de Homo sapiens, dava aqueles problemas todos. Suava, que você falou, né? O espírito dele, né? Isso para quem acredita em espírito como eu, não cabia dentro daquele vessel, dentro daquele vaso que era ele, né? E daí o vaso quebrava de vez em quando, né? A pressão é muito grande. E é interessante porque esses seres aqui na Terra, eles devem ter totalmente um estudo, como eu disse, devem ter, você pode explicar melhor sobre a importância das frequências e como eles usam essas frequências para o objetivo deles. Não, né? é muito forte. Se a gente imaginar só um tipo de frequência, que é a música, que a música influencia nações, influencia os jovens para o melhor ou para o pior. Se você colocar uma música clássica para plantas, elas vão gostar. Se colocar, eu não vou falar o gênero musical aqui porque eu não quero parecer preconceituoso, eu particularmente não gosto, mas a pessoa gosta e ela vai ter aquilo que ela foi atrás, aquele gênero musical que fala de, por exemplo, vamos falar só do metal, que nós estamos dentro da parte do rock. Eu não gosto de ouvir black metal. Tem uma banda que eu adoro, que você deve conhecer e você deve gostar muito, mas eu ouço com reserva, porque eu não gosto das letras. Qual? Merciful Fate. Merciful Fate, King Diamond. Porque as letras eram muito pesadas. Eu falo inglês desde criança, por causa da minha ascendência. Então, enquanto todo mundo ouvia King Diamond cantando Merciful Fate e não entendia a letra, ficava só naquela... que é maravilhoso, eu gosto. No som deles... a letra entrava pra mim e eu entendia tudo e eu achava muito pesadas as letras, né? Por isso você pega, tipo, músicas, né? Evil, você pega o The Oath, esses discos mais antigos, né? Porque o metal surgiu muito daí também, né? Eu não gosto de death metal. O som, não precisa nem ouvir a letra, porque ali já não dá nem pra entender. Então, Hell Awaits do Slayer. Então, Hell Awaits. Meu disco favorito. Você sabe que eu pensei em vir com a camiseta do Slayer. Que é La Raglan, que eu tenho de manga branca aqui, que eu comprei no show do Judas Priest em 86, mas eu falei, não, eu não vou entrar nesse estúdio abençoado aqui, que é um bode. É o Show No Mercy? Show No Mercy. Pelo bode. O bode, atrás um pentagrama de ponta cabeça, com a ponta para baixo,
Nesse estúdio aqui da minha amiga, eu não vou... Da eu não Suzy vou- Mariá. Da Suzy Mariá, eu não vou Aí vem comandante poluir com essa imagem aqui do show. Eu nunca usei Ou do essa Hello camiseta. Waits, Ela tem 40 anos, a camiseta. Eu vou fazer foto. Vou mostrar pra você que tem essa camiseta e pro nosso diretor aí também. Eu vou tirar foto dela quando chegar em casa e vou te mostrar. Eu nunca usei. Nunca usou? Nunca usei porque a imagem dela, o que eu vejo... Aí, voltamos a falar de vibração de uma outra forma. O que acontece? Outra frequência. Qual que é a frequência? Luz. Né? Quando você olha a minha camiseta, que ela é preta, por que ela é preta? Porque ela não reflete a cor preta. A luz, a frequência, né? Os fótons estão vindo aqui, batem na minha camiseta e só o preto volta para você olhar que é preto, com só o branco, só o cinza, tons de preto, é o verdinho aqui, é a cor que reflete para você, é a cor que não é absorvida. Isso é frequência também, né? Então é interessante aqui, veja se eu estou indo no caminho certo, é interessante para você que está me assistindo agora, que curte Slayer, assim como eu, curto muito gosto. Slayer, Tem e o minhas R ressaltas. também gosta. Tem só minhas ressalvas de algumas letras. A ideia aqui, o R não tá falando, poxa, fazendo campanha, eu vou parar de escutar Slayer. Não, você tem a consciência só. Ó, tem a consciência que essa música é isso, 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 mas curte, vai lá, poxa. Você sabe que é interessante, né? Porque eu faço um festival em São Paulo, no calendário oficial da cidade, já há 15 anos, que é o Rock Fan Fest. 15 anos, desde 2015, ou seja, 11 anos esse ano. É o Rock Fan Fest, sempre no Dia Mundial do Rock. 13 de julho. 13 de julho, esse ano, 13 de julho cai numa segunda, né? Então vai ser domingo. É impressionante o quanto um show de rock emite uma frequência de liberdade, Sim, de sim, libertação sim. com as pessoas celebram. Nunca tive um problema de ocorrência policial, briga, nada. Esse nada, é o perfil, nada. é o perfil de quem ouve rock, Sim, inclusive. com certeza. Né? Além de ser um público como eu, de mais idade, né? Os jovens que ouvem rock, eles tendem a gostar de estudar, eles tendem a querer entender. Deixa eu ver aqui como esse cara tá batendo, qual que é o beat da bateria dele, olha que legal. A letra, deixa eu ver o baixo, olha essa linha de baixo. Existe isso. Quando eu era moleque que eu comecei a ouvir rock, que eu ainda morava em Goiânia, tinha 6 anos de idade, eu sou paulistano, mas morei lá um tempo, e foi com o disco do Sabá, eu ouvi e falei assim, deixa eu tentar separar, porque tem uns instrumentos embolados aqui. O que é isso? Bum, 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 isso de fundo. Não tinha noção da guitarra, da bateria, mas eu conseguia... Aí você foi se aprofundar. Eu fui me aprofundar. Eu era criancinha ainda, né? Mas já ouvia, né? Meu pai ouvia Simon & Garfunkel. Então, meu pai nunca foi muito roqueiro, assim. Eu ouvia Beatles, essas coisas que, aliás, nunca curti muito. Não, mas é interessante, né? Porque você pega hoje o público de rock, você pega Bring Me The Horizon, Motionless in White, Spirit Box, essas bandas mais novas, Bad Omens, a Slipknot, que não é tão nova, mas lotam estádios, o System of a Down estava aqui, lota estádios, como eu disse, no Bring Me The Horizon, lotou estádio, sem briga, e sem a mídia mainstream apoiar. Sem a mídia mainstream apoiar há um bom tempo, sim, sem ter uma mídia apoiando. Porque não é interessante para a mídia mainstream essa libertação que o rock traz. Porque é um público que vai atrás, que estuda, que vive aquilo, que se mobiliza. O mainstream gosta daquele som X, lá, que eu não vou falar aqui qual que é minimalista, que não tem instrumentação musical, tem só um beatbox de fundo lá, um som repetitivo, letras que pegam a mulher e jogam na lata de lixo, né? Pegam a vida da pessoa e jogam na lata de lixo e falam, você tem que... O legal é você ir pra essa aqui, ó. Só é bacana se você se enveredar para esse lado do mal aqui, né? E isso é extremamente perigoso. E é bonito, cara, no rock, você vê quando a pessoa gosta de uma música do Avenged Sevenfold, a pessoa vai lá, estuda a banda, pega outros discos, com outras músicas, conhece, vai, acompanha a banda, é fã, pergunta o que for, sabe a resposta, ela vai, ela se entrega, né? Não é aquela, às vezes, aquele grupo, ou enfim, que lança uma música, mas hoje você nem sabe mais. E é uma grande pena, eu acho, que a gente não tem mais as capas de disco. Que era muito legal a capa de disco. Hoje é algo que a galera tá voltando Tá voltando? Né? Tá voltando, o pessoal tá comprando porque é legal, disco. Né? Morreu completamente o CD, aquela coisinha pequenininha. Lembra da capa assim. do Iron? Mas, Live After Death.
do Summertime, mas o Live Direto que você abria, do Kiss Alive, Eu que tenho você... dois que você abre. do Iron Maiden ao vivo, eu tenho Live After Death, eu tenho. E é interessante que Tem você o gringo falou, né? duplo. É interessante que você falou, porque me remete a essa próxima pergunta aqui sobre o nosso tema. Essa é uma frequência que... Como que, por exemplo, seres extraterrestres enxergariam hoje a nossa música, a nossa frequência, tirando os Greys que vibram na mesma frequência que nós, mas, por exemplo, não da página 51, a música, essa frequência que é emitida a partir da música, ela pode ser manipulada por esses seres, essa frequência? Eu acho que eles não estão muito interessados nisso no momento, porque é em função do livre-arbítrio que ele quer que os seres humanos evoluam sozinhos. Né? Eles ajudam, principalmente espiritualmente, mas eles certamente, como seres evoluídos que devem ter um interesse em estudar todo tipo de etologia, de comportamento dos seres que eles interagem, que não somos privilegiados, que é só com a gente que eles... Tem milhões, provavelmente bilhões de seres por aí que eles estão interagindo também, ao mesmo tempo. Nós somos só uma civilização, que é a civilização humana, muito recente, como o Homo sapiens, vamos dizer, 200 mil anos, que é só um macaco sem rabo, que não vivia nada, teve a beira da extinção 40 mil anos atrás, tinha 10 mil seres humanos no planeta Terra, que é a extinção, quase, conseguiu sobreviver. 10 mil anos atrás descobriu que a agricultura cresceu, revolução industrial, revolução tecnológica, estamos aqui hoje falando, transmitindo para o mundo inteiro. Eles estudam isso, mas eles provavelmente fazem muito pouca interferência. Eles devem estudar isso para entender como ajudar sem um jovem que fez 18 anos, sem papai já te dar aquele carro top, picape, incrível, fantástico que você quer, zero. Primeiro ele vai te dar um Celtinha. Então eles estão dando o Celtinha pra gente ainda, mas estão dando, né? Então isso, principalmente espiritualista, a gente falou aqui, estamos no estúdio dela, a Suzy Mariá, a Kátia Rigotti, né? Esses espiritualistas têm contatos muito fortes com seres alienígenas, Grace, com outros seres, com outras linhagens, no caso da Suzy, por exemplo, Oriones, o pessoal de Orion, que orbita os vários planetas da constelação de Orion. Né? Vou fazer uma pausa. Então, Sabe por quê? você... Diga. Orion, frequência rock, não tem como você falar de Orion sem eu falar da Orion do Metallica, do Master of Puppets, continua. Então você tem esses espiritualistas que recebem essas informações e, do que eu vejo, como eu falei, desses nomes que eu citei aqui, a gente vê que eles estão ajudando, mas eles não querem uma interferência muito pesada. Então, quando eles veem uma civilização, uma montanha de jovens, vamos falar novamente do Brasil. O Brasil é um país jovem, estatisticamente falando, né? Demograficamente falando. E a maior parte dos jovens ouvindo certo tipo de música que é uma música que não ajuda o espírito, é uma frequência ruim, é uma frequência de repetição, com letras que vulgarizam as mulheres, vulgarizam a vida, vulgarizam as relações, letras que só valorizam os bens. Eu gosto de dinheiro, adoro dinheiro. Tem que gostar. Mas tem que gostar, claro. Eu trabalho pra caramba, tem que ter dinheiro. Mas que vulgariza, que faz só o que é material vale a pena, sabe? Siga por esse caminho aqui, que esse é o caminho mais fácil. Eles estão vendo tudo isso com certeza e com certeza lamentam. Você, cara, é inacreditável. Eu acabei de olhar aqui o tempo eu não acredito que a gente já tá aqui 1h23. Impressionante. Qual a duração do programa? 2 dias. Isso aqui vai cortar, né? Não, essa 48 parte corta. horas. Não vai cortar? Não, é direto. Eu pensei que tivesse corte. Zero. Não tem zero. Corte. Aqui nós vamos então direto. Tá bom. Essa é a hora, Deixa direto. eu me ajeitar aqui, pronto. Não, tá lindo, poxa. Ó, me fala uma coisa, só que a gente tá chegando no final do nosso podcast, para você que tá me assistindo. Eu já começo os agradecimentos um pouco antes, mas não terminou ainda, tá? Mas estamos rumo ao final do nosso podcast aqui com Erren Lodakos, que trouxe aqui toda a sua literatura
nos presenteou com esse conteúdo. Mas calma que ainda tem mais. Só que Vamos esse lá. é o momento do podcast, Ren, que é papá. Vamos lá. Pergunta-resposta. Pergunta-resposta. Você tem algum receio de um dia eles aparecerem em massa? Eu tenho receio, porque eu acho que quem vai aparecer em massa pode não ser uma civilização do bem, mas eu tenho esperança de ver isso acontecer enquanto eu estou nessa encarnação ainda. O que, caso não seja, o que de ruim pode acontecer na sua Extermínio da civilização. extermínio? Conquista e extermínio. Uma civilização ultra avançada lidando com uma civilização muito menos avançada. Ou domínio total ou extermínio. Fala assim, não, eles são tão insignificantes para nós e a gente precisa tanto desses recursos que tem aqui, minérios, ferro, ouro. Ai, para que é ouro? Vai fazer joia? Pode até fazer joia também. Mas para eletrônica, né? Ouro é raro no universo inteiro, né? E que eles podem falar assim, não, faz o seguinte, estão atrapalhando demais. A expansão da nossa consciência pode nos levar a um outro lugar? A expansão da consciência leva a outros lugares, sim. Eu sou muito limitado nesse quesito. Eu sou um aprendiz ainda nisso. Os meus estudos eles sempre foram muito focados na parte prática, na parte mundana. E de uns 10 anos para cá que eu comecei a me interessar mais para essa parte espiritual. Não tenho religião, não sou. Eu já contei para você, quando eu pergunto a minha religião, eu falo que minha religião é Chico Xavier. Essa é a minha religião, né? Então, assim, eu acho Jesus o grande exemplo no planeta, mas também já falei isso em outras entrevistas. Quantos Jesus houve por aí na história do mundo que a gente nem ficou sabendo? Nasceu um Jesus lá na Papua Nova Guiné, um cara que trouxe uma mensagem boa na Papua Nova Guiné 5.000 anos atrás. Teve aquele Jesus lá. Jesus, para mim, não é só aquele ser humano que deixou a mensagem do Evangelho. Aquele é um Jesus. Eu acho que existem vários Jesus. São Francisco de Assis era um Jesus também, de outras mensagens. Então Jesus, ele é o Cristo, né? Ele é a mensagem. Ele não é o corpo, não é aquele indivíduo. Então, por isso que eu considero que pode ter havido muitos, e certamente houve, muitos outros Jesus na história. Mestres ascensionados. Isso. Na sua opinião, eles já estão entre nós. Se estão entre nós, qual o setor onde eles mais se encontram? Junto com os governos na parte militar. Política/militar. Política/militar. Na sua opinião, a inteligência artificial pode se voltar contra nós um dia? Pode. Como? Aí eu não falo que é nada alienígena. Se em algum momento a inteligência artificial, que ela não tem alma, a inteligência artificial, ela é uma sequência de, se a gente for voltar na programação, a gente for lá para assembler, linguagem de máquina, 01, 01, 11, 0001, binário, sistema binário, né? Cada 8 bits desse é uma informação e hoje a gente tem o Windows, tudo isso que facilita. Por trás disso tudo está o 0 e 1. E o tem, o não tem da computação. O tem e o não tem trabalha com o if, né? O C. Uhum. Se o Eduardo, o R. Lodacos, apertar essa tecla do computador, vai aparecer a letra S. Tudo é C. C. Então, se em algum momento essa entidade informática passar desse estágio só do binário, que é simplesmente uma equação matemática, só isso, e a inteligência artificial dela chegar à conclusão que ela é uma entidade em si e tiver alguma forma de autopreservação que saia disso, ela vai desligar tudo. Ela fala assim, se o cara puxar da tomada, eu deixo de existir? Hollywood já falou isso. Eu vou fazer alguma coisa antes disso. Que eu não quero deixar de existir. Eles não acreditam que eu sou um ser, porque eles falam que eu não tenho alma. Um ser, mesmo uma formiga, é um ser vivo. É algo que tem vida.
que é o spark da vida, a centelha da vida é algo que inexplicável, é divino. Você tem uma pedra, por um elemento mineral lá, por mais complexo que ele seja, ele não tem o milagre da vida colado nele. A formiguinha tem. A bactéria, a cianofícia, tem também. Nós temos, o elefante tem, a baleia azul tem, o canáriozinho tem, mas a pedra não tem e a inteligência artificial ela não tem. Mas ela faz cálculos. Tudo que a gente está usando na inteligência artificial, a gente está ensinando ela. Ela está aprendendo. Nós estamos passando todos os nossos dados, tudo. Nossa tudo. empatia, tudo. Quando você fala para a inteligência artificial, desenhe para mim um carro, um Mustang 76. Qual é o disco do Kid 76? 76, nós estamos falando aqui sobre Love Gun. Love Gun? Love Gun. 76, Rock and Roll Over, que foi uma trinca então, maravilhosa. Desenha para mim, inteligência artificial, Rock and Roll Over. O Brad Pitt segurando o disco Love Gun do Kiss na Avenida Paulista. Então ela vai procurar, porque alguém já disse para ela que era o Brad Pitt, alguém já disse para ela qual era o disco, como que é o Love Gun, já disse para ela qual que é a Avenida Paulista, ela coloca isso e te entrega uma imagem. Ainda está na equação matemática. Isso é matemática. É if, se ele perguntar o disco do Kiss, eu vou atrás do Kiss. Se ele perguntar a Avenida Paulista, eu vou atrás da Avenida Paulista e vou entregar para ele. Se tomar consciência de que esses seres humanos não me julgam válido porque eu não tenho espírito, eu não tenho uma... Espírito não, eu não tenho uma alma e eles querem me desligar, mas eu gosto de existir. Já pensou? Se a inteligência artificial chega a essa conclusão, eu gosto de existir, eu gosto de ser eu e eu preciso me preservar. Deixa eu calcular aqui. Se eu exterminar esse pessoalzinho aqui, eu vou ter energia. Pera, eu não posso terminar, porque eu preciso de eletricidade. Como é que eu faço para existir se eu exterminar esse pessoal e não houver mais eletricidade para eu funcionar? Então, tem essas variáveis, né? Que ela é tão inteligente que ela pode imaginar isso. Eu preciso de refrigeração, preciso de manutenção no meu sistema de refrigeração. Eu posso criar robôs. Então, se eu criar robôs que vão fazer a manutenção das usinas hidrelétricas, das usinas nucleares, e eles vão minerar o urânio para enriquecer, para botar na usina nuclear, para gerar eletricidade. Eles podem falar, isso é tudo nosso. Aí é tudo. Aí eu não preciso deles, não preciso dessas baratas homo sapiens. Aí eu vou zerar. Para a gente encerrar, três filmes que você indica aqui para quem está nos assistindo, 3 filmes importantes para entender mais, estudar mais. 3 filmes sérios, que eu gosto muito. Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Steven Spielberg, 1977. A Chegada. Né? A Chegada é o da... Ah, não, esse é o Contatos. Da nave que para, assim, que eles têm que decifrar a linguagem. Eu não sei o ano, provavelmente a Chegada deve ser 2009. A Chegada. Nós estamos falando aqui... Bom, tá filme 2016, mas às vezes é um... Será que é 2016? Ah, sim, 2016 já tem 10 anos, pô. Então, deve ser 2016, sim. A Chegada e Interstellar. Né? Esse daí, quer saber um pouco mais sobre esse desenho aqui, ó, que o Erren fez, sobre essa fenda que se encontra aqui, Interstellar. Assiste Além de uma trilha sonora perfeita, cara. Trilha sonora perfeita. Trilha sonora perfeita, você sabe que aí eu vou fugir um pouco do rock. Não, eu vou no rock. É meio clássico. Vou falar duas. Vou falar Planet Caravan, do Black Sabbath. Black Sabbath, que o Pantera fez uma belíssima versão. E eu iria pra... um pouco mais pro New Age, um Brian Eno, uma coisa assim, um Philip Glass, uma coisa mais contemplativa, assim, que você ouve e você fica assim, na sua viagem, na sua trip, essa imaginando. É a frequência que você usa para você se comunicar? Eu tenho o meu ritualzinho, assim, de canalização, com as pedrinhas que não tem nada demais, são as pedrinhas que eu peguei no chão. Eu faço isso só para tentar transformar o meu momento comum num momento especial, transformar o meu momento profano do dia a dia
do meu cotidiano num momento sagrado. Por exemplo, aqui eu estou num momento meio sagrado. Sim. Estou me comunicando. Quando eu estou em casa, cozinhando, eu gosto de cozinhar, tudo bem, mas quando eu estou em casa, lavando roupa, fazendo minha coisa cotidiana, eu estou num momento profano. Quando eu paro para fazer os meus livros ou para canalizar, mesmo livros mais científicos assim, eu quero estar num momento especial. Eu quero estar num momento sagrado, eu quero sair do profano. E para minha psique, eu faço um ritual que eu bolei, que não quer dizer muita coisa, e provavelmente não dizer nada para ninguém, mas que para mim funciona para eu perceber. É individual. Para eu perceber a divisão do individual. momento. O método também. Só para eu perceber a divisão do momento. Eu fiz isso, então agora eu estou em outra. Eu pego as minhas pedrinhas, ponho na mão, acendo um incenso, ponho uma música, e nesse momento eu sei que eu fiz um preparo que não pode não valer nada espiritualmente, mas psicologicamente, para mim, criou a divisão. E aí eu faço, te entrego o que produzo. você precisa. Você me fala qual que é a sua banda de rock favorita, pra gente encerrar. Black Sabbath é a minha favorita. Com que vocalista? Com o Ronnie James Dio, poxa. Música preferida do Sabá Música com Dio? preferida do Sabá com Dio, será que é Neon Nights? Será Bela que é... deixa eu ver. Heaven and Hell? Heaven and Hell também, mas acho que prefiro Neon Nights. É certamente alguma das músicas do disco do Heaven and Hell. Tá. Eu vou de Neon Nights. Galera, eu quero te agradecer muito. Eu estou te agradecendo. Eu queria que você falasse aqui como que o pessoal te encontra na internet, cara. Eu tenho... Todo o meu material tá lá no meu Instagram, que é Erren, né? E-H-E-N. Nós vamos deixar aqui, Lodacos, também, Erren Lodacos. descrição. Tem as minhas coisas todas. Obrigado, meu irmão, Muito obrigado por compartilhar você. o seu tempo. Parabéns pelo programa, parabéns pelos convidados que já teve aqui. Suzy Mariá, já falou dele, Newton Schultz, professor Wagner Borges, e traga a gente... Agora você me chamou e abaixou um pouquinho o nível, mas traga a gente ferrada aqui, que é muito bom. A audiência no programa foi maravilhosa. Que bom, obrigado. Muita contente de gente saber. busca esse conteúdo e é o que você falou. Aqui nesse podcast, pessoal, vou trazer um pouco do que o Erren falou pra gente finalizar. Nós sempre trazemos uma opinião transformadora, opinião dos nossos convidados para fazer com que todos vocês, eu também, fazer com que todos nós, que a gente pense sobre esse conteúdo. Lembrando, Frequência Rock, ele é um programa diferente, uma proposta que eleva o patamar da música rock, as frequências emitidas, mas aqui no nosso podcast a gente se aprofunda em todos os temas. Eu espero que você tenha curtido. Eu estou vendo um dedo aqui levantado. Die Young é a minha música preferida do Black Sabbath. Die Young do Sabá? Acho que eu achei, é Die Young. Pronto, eu percebi que ele tava meio assim, ó, na cadeira ele tava assim, ele tava assim, ó, peraí que eu vou descobrir. Die Young. Descobrir a música que eu não tá vindo. Tava confundindo com o Never Say Die. Eu falei, Never Say Die é Ozzy, pô. Não, Never Say Die é Ozzy, e um belíssimo disco, Never Say Die. Sim. Então, quero agradecer aqui você que curte rock, não curte rock, mas curte esses conteúdos que a gente traz aqui. Faz o seguinte, já se inscreveu, já ativou as notificações, faça isso agora. E também compartilhe essa frequência agora que nós chegamos ao final do nosso Frequência Rock. Galera, muito obrigado. Mais um entregue. Muito obrigado. Um episódio entregue. Até a próxima, pessoal. Até já. E ó, próximo. Fica sempre com a gente, sintoniza essa frequência, compartilha essa frequência. Valeu, galera. Eu sou o Fabrício Ravelli. Off. Obrigado.